a paz de Cristo na sua vida. São tempos difíceis que estamos vivendo. E aqui em Manaus, em especial, toda a família, se não perdeu um querido próximo, perdeu um conhecido, perdeu um amigo. Outros perderam familiares. E muitas famílias, nesses momentos de sofrimento, de dor, não sabem realmente o que fazer da vida. Eu quero nesta manhã meditar com uma porção da palavra do Senhor. É o nosso texto inicial, que se encontra em 1 Crônicas, o capítulo 16, e vou ler o verso 11. E quero aqui dar uma orientação. Nesses tempos, quando você estiver ouvindo e vendo esta mensagem, tenha sempre a sua Bíblia ao seu dispor e pegue um caderno para você fazer as anotações, para que você possa depois reler esses textos, porque eles são importantes para que nós possamos aprender mais do Senhor. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós amamos o Senhor e mais nós queremos ser obedientes ao Senhor. Então, o versículo 11 de 1 Crônicas, capítulo 16, diz o seguinte: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Esse texto que Davi falou foi no momento em que a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, estava sendo trazida para Jerusalém. E é importante nós sabermos destas coisas, porque nesta arca nós tínhamos três coisas principais ali. A primeira coisa que foi colocada na arca foi as tábuas da lei. Quando o povo havia saído do Egito, ainda estava caminhando pelo deserto. Então Deus disse para que Moisés subisse ao monte, que ele estaria dando para Moisés a lei, como eles deveriam reger a sua vida, como eles deveriam viver. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio é quando Moisés, a nação já está para entrar na terra prometida. Então Moisés aqui faz uma espécie de revisão da jornada. E aqui Moisés está dizendo para eles, naquele tempo do livro de Êxodo, quando ele subiu no Monte Sinai, ele diz o seguinte, Êxodo 10, naquela ocasião o Senhor me ordenou, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Esse texto, ele é um texto bastante interessante. Nós encontramos esse texto lá em Êxodo, o capítulo 25, que descreve como era a arca. E nós vamos encontrar lá em Êxodo 25, depois você pode ler, que Deus disse assim, olha, essa arca, ela vai ter que ter 1,10 m de comprimento. Essa arca deve ser de madeira e revestida de ouro. Ela vai ter também uma largura de 70 centímetros e vai ter uma altura também de 70 centímetros. Esse texto de Êxodo 25, a partir do verso 10. Então, Deus disse como é que deveria ser feita, e depois Deus disse assim, você vai revestir de ouro e você vai colocar dentro desta arca as tábuas da lei. Porque as primeiras 2 tábuas que Deus tinha preparado e escreveu ali os 10 mandamentos, Moisés, quando desceu do monte, ele viu o povo em depravação, então ele quebrou aquelas tábuas. E Deus, posteriormente, disse para ele, agora suba novamente. Você prepare agora duas pedras iguais àquelas que eu preparei, e nelas escreverei aquilo que vocês precisam saber. Nesta arca também, nós tínhamos uma porção do maná. O que era o maná? O maná foi um tempo, quando o povo também estava caminhando no deserto, eles ficaram murmurando contra Deus porque eles queriam mais comida. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham. Então Deus disse para Moisés, olha, durante a noite vai cair umas sementes e as pessoas deverão juntar estas sementes e deverão fazer pão, deverão moer ou deverão pilar no pilão e dali fazer pão. E
Esse texto ele é interessante também, de Êxodo 16, porque Deus disse assim, olha, vocês vão colher apenas, proporcionalmente para nós, apenas 1 litro ou 1,5 litro, para que vocês, diariamente, vocês vão poder fazer isso. Mas, teve pessoas que não acreditaram na provisão de Deus. Então teve gente que colheu 4 litros, 5 litros e depois aquilo estragou. No outro dia estava fedendo, estava com cheiro ruim, apodreceu no linguajar nosso. Mas Deus disse o seguinte, olha, você vai pegar uma porção deste maná, aproximadamente 1 litro, 1,5 litros, você coloque em um vaso e depois você também coloque dentro da arca. Aqui está o texto de Êxodo 16. Em obediência ao Senhor, Moisés e Arão colocaram o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram o maná até chegar à fronteira de Canaã. Então vejam só, o maná, como eu disse, ele era uma porção diária para que eles compreendessem e acreditassem na provisão de Deus. Mas veja que Deus disse assim, agora vocês pegam uma porção e guardem e coloquem na Arca da Aliança. E esta porção, ela não estragou. Então, dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos as tábuas da lei, os 10 mandamentos, nós tínhamos também esta porção do maná, e nós tínhamos também um cajado, uma vara, o bordão de Arão. Por quê? Porque teve um momento lá que as tribos começaram a se revoltar, dizendo o seguinte, como é que pode só Arão ser o sacerdote? Nós também queremos ser sacerdote. Mas ali Deus estava dizendo que era Deus que tinha escolhido o sacerdote. Então Deus fez o seguinte, Deus disse assim, olha Moisés, manda cada líder de tribo trazer um bordão, trazer uma vara. Imagine um cabo de vassoura, porque eles usavam esse bordão, ele já fosse hoje enverdizado, ele era polido, porque as pessoas usavam aquilo para se apoiar e para se defender, porque estavam em uma região desértica, região de deserto. Então, Deus disse assim, olha, cada tribo traga o seu, coloque o seu nome e Arão também vai colocar o nome dele. E uma coisa impressionante que aconteceu. Números 17, versículo 8 diz o seguinte, depois deles terem colocado lá, né, cada tribo com o seu nome. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões de flores, além de amêndoas maduras. Isso aqui é uma coisa sobrenatural. Humanamente, é impossível uma vassoura florescer. É impossível um cabo de vassoura florescer. Mas aqui diz o texto que o cajado, o bordão de Arão, que provavelmente não, com certeza era feito de amendoeiras. Então aquela amêndoa brotou, quer dizer, deu flores e deu fruto. Que coisa extraordinária. Então vejam só, dentro da arca, esse texto do que tinha na arca, nós encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, e no versículo 4, que diz o seguinte, diz que a arca, né, ficava lá no Santo dos Santos, onde se encontrava no altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então vejam só, a arca do Senhor tinham esses objetos. Quando a nação de Israel entrou na terra prometida, a terra de Canaã, veja que essas orientações foi antes deles atravessarem o Jordão, antes deles entrarem na terra prometida. Então agora, quando eles entraram na terra prometida, eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram de seguir as orientações de Deus, seguir os preceitos de Deus. E um texto que encerra o livro dos Juízes é um texto duro, e eu gosto desse texto porque ele é um texto atual. Ele é um texto que está nas primeiras páginas dos jornais e até na cabeça das pessoas. Diz assim, o texto
é o final do livro de Juízes, o último versículo, que diz o seguinte: cada um fazia o que achava certo. Olha só, não é cada um fazia o que era certo, mas cada um fazia o que achava que era certo. Então, se a pessoa achasse que uma coisa era certa, ela fazia. Se achasse que não era certo, ela não fazia. Então, cada um, ele andava segundo seu próprio juízo, segundo a sua própria cabeça e não segundo as orientações de Deus. O povo de Israel, quando se estabeleceram ali, eles sempre tiveram inimigos ferozes, e dentre eles os filisteus. Os filisteus eram os povos que habitavam ali nas planícies da Palestina, né, chamada Filistia, a Filistia, e esses povos eram povos guerreiros. Esses povos, então, começaram a massacrar a nação de Israel, as pessoas que ali viviam. No livro de 1 Samuel, no capítulo 4, descreve um tempo em que havia um sacerdote chamado Eli, e esse sacerdote Eli, ele, além de sacerdote, ele era juiz. O texto diz assim que ele julgava. Então ele decidia, ele era o juiz que decidia os problemas civis, mas ao mesmo tempo ele cuidava da vida espiritual da nação. Ele envelheceu e os seus filhos, que eram da linhagem sacerdotal, eles assumiram. Só que os seus filhos eram corruptos e eram perversos. Um dia, o texto é descrito em 1 Samuel, no capítulo 4, os filisteus estavam em guerra com os israelitas. E os israelitas estavam perdendo. Então alguém disse assim: vamos trazer a arca, porque a arca tem poder. Então os filhos do sacerdote Eli foram lá buscar a arca, trouxeram a arca. E o que aconteceu? Eles perderam a guerra e os filisteus tomaram a arca e levaram. Só que essa arca ficou no território filisteu um pouco de tempo, aproximadamente próximo de 1 ano, mas aonde ela chegava, ela trazia desgraça. Então os filisteus decidiram fazer o seguinte: bora se livrar disso, devolve isso para Israel. Então ela ficou na casa de um homem da linhagem sacerdotal por um tempo, 20 anos aproximadamente. Depois disso, nesse período nós tivemos o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, e depois Davi. Aproximadamente 50 anos depois que os filisteus tomaram a arca, Davi já estava no trono. Davi já era o rei, ele já tinha pacificado a nação e ele era o rei. Então Davi pensou: eu vou trazer a arca da aliança para esse local. Então Davi preparou um local para receber a arca. E é muito interessante porque Davi, ele convocou toda a nação para aquele momento de festa. Para aquele momento de festa, ele convocou seus generais, digamos assim, convocou a liderança, convocou as pessoas importantes, convocou o povo, os líderes, todos eles, para que participassem daquela festa. A Arca da Aliança não estava em Jerusalém. Então Davi convocou para que trouxesse essa arca para Jerusalém. O texto é de 2 Samuel, no capítulo 6, e diz o seguinte, versículo 1: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, sobre qual é invocado o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima deles. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram para da casa de Abinadab, da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Veja só, aqui Davi, com as suas melhores das intenções, ele disse assim: bora trazer a arca para cá. Então, quando eles decidiram trazer a arca, eles pegaram a arca e colocaram em uma carroça.
E nesse trajeto, a carroça, né? É claro que não tinha asfalto. A carroça, ela deu uma tombada. E quando ela tombou, uma das pessoas que ia acompanhando, ele tentou segurar a arca. E essa pessoa foi fulminada, essa pessoa morreu. O texto está no mesmo capítulo, 2 Samuel, capítulo 6, que diz o seguinte: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. A ira de Deus acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Isso, irmãos, causou uma revolta em Davi. Davi não gostou daquilo. Então ele ficou assim: meu Deus, como é que pode? Eu estou querendo fazer o melhor, eu estou querendo fazer o certo e o Senhor nos pune? É o que segue no versículo 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Quando Deus estava dando as orientações para Moisés, Deus tinha dado uma orientações para Moisés, o seguinte: olha, Moisés, vai chegar o dia em que a nação vai ter um rei. E quando essa nação tiver um rei, você também vai ter aqui as coisas que o rei deve fazer e coisas que o rei não pode fazer. E Deus havia dito para que eles, assim que o rei assumisse, ele fizesse uma cópia da lei. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Anteriormente, Deus vai dizendo: olha, não tome muitas mulheres, não acumule muita riqueza para que você não possa ficar soberbo. Mas aqui no versículo 18, Deus fala o seguinte para Moisés dizer: quando subir ao trono, quer dizer, quando tiver rei, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja só, uma das coisas que o rei deveria fazer, assumir o trono. Aí Deus diz aqui: olha, ele deve ter uma cópia da lei. A lei nesta época era só basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, mas especificamente o livro de Deuteronômio. Você vai ter que ter esse livro, e nesse livro você vai ter que ler diariamente para que ele conduza a sua vida. Porque aqui no livro, Deus está falando: olha, esse livro ele vai ensinar todas as coisas para ele. Mas aí acontece uma coisa, depois que Davi viu aquela situação, e ele se enraiveceu e pergunta assim: meu Deus, por que isso? Eu estou querendo fazer o melhor, eu estou querendo fazer o certo. Só que é o seguinte, o certo para nós, o melhor para nós nem sempre é o certo de Deus. Então, alguns dos sacerdotes disseram assim: ó, Davi, tu está fazendo errado. Deus não mandou levar a arca dele em cima de uma carroça. Deus disse quem deveria pegar, Deus disse quem deveria fazer. Esse texto nós encontramos em 2 Crônicas, no capítulo 15. Veja só, então depois de um tempo, capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 1 diz o seguinte: depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ele. Então disse Davi: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu,
para ficarem sempre ao seu serviço. Veja só, Davi então, ele provavelmente orientado pelos levitas, disse assim: ó Davi, existe lei para isso. Não é qualquer um que pode pegar a arca, fazer a arca, levar a arca, cultuar a Deus e tudo mais. Nós vivemos um tempo hoje em que, em especial, as pessoas que tocam nas igrejas são chamadas de levitas. Mas quando Deus, ele separou a tribo de Levi para cuidar das coisas do Senhor, eles cuidavam de tudo. Eles cuidavam de porteiros, eles que recebiam os animais, eles que ajudavam no sacrifício. Eles não faziam sacrifício porque era o sacerdote que fazia, mas eles cuidavam da parte administrativa da igreja, como hoje. Então eles eram zeladores, eles cuidavam, e quando a tenda era desarmada, era dividido por família, que cada um deveria fazer. A pessoa não podia dizer assim: ah, hoje é porque as tendas, então elas tinham as varas, tinham cortina, tinham todas essas coisas. E tudo isso Deus determinou. Olha, quem vai cuidar de levar as varas para armar a tenda novamente? Quem vai cuidar de levar as cortinas? Cada família tinha isso. E Deus disse o seguinte: olha, das coisas sagradas, da arca, do incenso, das coisas que ficam no santo, só a família de Arão. Então o camarada que era porteiro disse: não, hoje eu quero levar a arca. Não pode. Deus disse que era assim, e quando Deus diz é porque é certo. Então Davi, orientado, ele disse: olha, eu fiz errado. Eu fiz errado. E veja que muitas vezes nós temos que ter essa percepção, porque às vezes nós ficamos magoados, machucados com aquilo que Deus faz, e nós achamos que Deus é injusto. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja tomado por essa revolta, como Davi ficou, e depois a gente acha que Deus é injusto. Mas uma coisa interessante é que Davi, ele foi buscar o que era certo. Ele teve as orientações daquilo que era certo. Então, é interessante que a gente tenha essa percepção para que a gente possa fazer o certo. Então Davi disse: olha, o texto que nós estamos lendo aqui de 1 Crônicas, olha, é a tribo de Levi que tem que cuidar disso. E aqui no versículo 11, diz aqui então: em seguida Davi convocou os sacerdotes e disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Vocês e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que eu preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição a nós. Nós não a tínhamos consultado sobre como proceder. Olha como Davi também, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que quando ele fazia errado, ele reconhecia. Ele dizia assim: olha, eu errei, eu devia ter consultado Deus. E a tragédia que aconteceu na primeira vez, aconteceu porque nós não consultamos Deus. Mas agora nós consultamos Deus e nós vamos proceder direito. Então diz para os levitas, né? Então os sacerdotes, verso 14, então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiadas as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então, veja só, por que Deus mandou colocar as argolas? Para que as varas de madeira de acácia revestida de ouro, elas entrassem na arca. Ninguém podia pegar na arca. Ninguém podia pegar na arca. Era para ser carregada nos ombros, aqui mostrando o quê? Que Deus está acima dos homens, dentre outras coisas. E que coisa extraordinária que Davi diz: olha, agora nós fizemos o certo. Por que essas coisas são importantes, da gente saber o que tinha na arca? Porque muitas vezes, por nós também não termos essa compreensão, nós achamos que a arca que as pessoas vendem, elas são mágicas. Elas são mágicas.
Essas arcas que as pessoas compram, aqui também quero dar uma observação. Deus não é contra a arte. O templo que Salomão construiu, aquele templo era esplendoroso, tinha arte. Deus é o Deus da arte. Deus não é contra a arte. Mas, entretanto, as coisas sagradas, elas devem ser tratadas como coisas sagradas. Nós não podemos confundir as coisas que são de Deus com as coisas que são artes, que são meramente artes. Nós vivemos, como eu disse para vocês, um tempo de dificuldade e as pessoas não compreendem a arca. Nós vimos que entre as coisas que tinha na arca, nós tínhamos a tábua das leis, os 10 mandamentos. Ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. E veja que tudo que tinha no Antigo Testamento, ela estava relacionado com as coisas, com a vida de Jesus. Com a vida de Jesus. O Evangelho de João, ele começa falando o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E nós, na teologia, nós dissemos que a revelação de Deus ela é progressiva. É isso que o escritor aos Hebreus também fala no versículo 1. Olha, Deus falou de muitas formas. Falou pelos profetas, falou até por anjos, mas agora Deus fala pelo seu Filho. Cristo é a palavra de Deus, Cristo é a palavra viva. Cristo é a palavra. É por isso que João, como eu disse para vocês, no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a revelação ela foi progressiva, Deus foi mostrando, e o ápice da revelação foi Jesus Cristo. E aqui no próprio João, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus aqui, ele diz também que ele é a verdade. Quer dizer, a palavra de Jesus, ela é a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Mas Jesus é também, então vejam só, aqui João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos fazer aqui rapidamente uma junção disso. João diz no capítulo 1, versículo 1: a palavra, que era Deus, no princípio estava com Deus. Agora Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Jesus Cristo é a verdade. Eu disse para vocês que tudo que ali no Antigo Testamento, e em especial na arca, elas, de certa forma, elas apontavam para aquilo que ia acontecer, para o Cristo que ia acontecer. Então, na arca nós tínhamos as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e Jesus cumpriu todos os 10 mandamentos, porque ele foi o único perfeito, sem pecado. Mas na arca nós tínhamos também o maná. Nós tínhamos o maná. E quando nós lemos o texto lá do maná, o texto diz o seguinte, que o maná, nós lemos outra porção no livro dos Salmos, que diz que Deus deu pão dos céus. Deus deu pão dos céus. E aqui eu quero meditar um pouquinho, fazendo uma junção desses textos em João 6. João no capítulo 6, Jesus aqui, o próprio Jesus diz o seguinte. João 6,31 diz assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e lhes deu a comer pão dos céus. Olha só. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles:
Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa extraordinária. Esse texto aqui, como eu disse para vocês, nós temos que fazer uma analogia junto com o texto do que tinha na arca. Então na arca tinha o maná. Jesus aqui está dizendo: olha, vocês tinham o pão, os nossos antepassados, eles tinham o pão provisório. Eles tinham pão, mas mesmo assim morreu. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida eterna. Então, as coisas que tinham na arca da aliança. Mas nós tínhamos também, ali, como eu disse para vocês, o cajado, o bordão de Arão que floresceu. E o escritor aos Hebreus, quem era Arão? Como eu disse para vocês, o texto lá teve aquele sobrenatural, aquele milagre, que o cajado de Arão, aquele cabo de vassoura já polido, já de certa forma até envernizado, aquele cabo de vassoura floresceu, aquilo deu flor e deu frutos, deu amêndoa. Arão era o sacerdote. Mas o escritor aos Hebreus diz aqui que nós temos um sumo sacerdote. Versículo 15. Versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, ali nós tínhamos o cajado de Arão, nós tínhamos a porção do maná e nós tínhamos a tábua da lei. Tudo isso para dizer que nós temos o pão da vida, nós temos Cristo, que é a palavra revelada, e nós temos também o nosso sumo sacerdote, que cuida de nós, que nos ajuda, que nos sustenta. As pessoas podem perguntar: e aonde está a arca? Quando o apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse, que ele teve a revelação, aqui no capítulo 11 do livro de Apocalipse, o texto diz que João estava naquela sua extraordinária visão nos céus. E ele dá uma olhadinha para o lado e viu ali a Arca da Aliança. Apocalipse capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a Arca da sua aliança. Houve relâmpagos, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Veja só, a arca, aquela arca que andou pelo deserto, que apontava para o Cristo, Deus não permitiu que ela ficasse aqui na terra para que as pessoas ficassem com paganismo, fazendo idolatria daquelas coisas. Mas o próprio Deus a recolheu. Qual é a importância dessas coisas também, da arca? Eu disse para vocês que a arca ela também representava o Cristo, apontava para o Cristo que viria, com toda, para cumprir a lei, para ser o pão da vida e para ser o sumo sacerdote. Essas coisas são importantes porque também no livro de Apocalipse diz que vai chegar o dia do julgamento, onde todas as pessoas, elas estarão diante de Deus para prestar conta das suas vidas. Para prestar conta das suas vidas. Aqui, nós temos que pensar ou crer no que a Bíblia diz, que nesse dia Deus vai passar a autoridade para Jesus julgar as nações. E qual será o julgamento das nações? Deus não tem uma outra coisa escondida, porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Deus não vai agora arrumar um outro livro para dizer assim, vamos julgar por aqui. Não. As pessoas, elas serão julgadas pela Bíblia. Serão julgadas pela Bíblia. Por que é importante estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é que aponta para o Cristo Salvador. E aqui no versículo 15 diz o seguinte:
Do versículo 11 vai dizendo que o grande trono branco, então todas as pessoas que morreram vão ter que comparecer, o mar vai dar os seus mortos, o além vai dar os seus mortos, todas essas coisas todas. E no versículo diz o seguinte: aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então, voltando lá ao primeiro texto de 1 Crônicas, o capítulo 16, e no versículo 11, Davi não queria que as pessoas olhassem para a arca, não queria que as pessoas fizessem idolatria. No capítulo 11 ele diz o seguinte: olhem para Deus, olhem para a sua força, olhem para o seu poder. E agora no Novo Testamento nós vemos o Cristo que de certa forma era a revelação completa de Deus, de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, o que tinha na arca, todas aquelas coisas. Então olhem para Cristo. É em Jesus que nós temos resultado permanentes, resultados eternos. Nesses tempos de crise, nesse tempo de dificuldade, em que as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas devem se voltar para Deus, devem olhar para Jesus, porque é em Jesus que nós encontramos paz, nós encontramos consolo, nós encontramos perdão. É só em Jesus que nós encontramos rumos para as nossas vidas. Quem olha para Jesus encontra a paz e o consolo que só Ele pode dar. É claro que é importante o abraço dos amigos, o aconchego dos amigos, o cuidado dos amigos. Mas os amigos nem sempre vão estar com a gente, nem sempre vão estar conosco. Os tempos de maiores aflições das pessoas são à noite, quando estão sozinhas. Mas nesses momentos de aflição, Jesus, Ele nos consola. E como diz o apóstolo Paulo, Ele traz uma paz que o ser humano não é capaz de conhecer, que nós não encontramos em outras coisas. Por isso, nesse tempo de crise, nesse tempo de tanto sofrimento, olhe para Jesus e encontre nele a paz que só Ele pode dar. Vamos orar? Amado Deus, aqui foi falado, Pai, a Tua palavra, Deus. E Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos mais e mais do Senhor. Deus, nós temos carências emocionais, nós temos, ó Deus, dores, nós temos tanto sofrimento, Senhor. E nós, Pai, pedimos do Senhor o consolo. Pedimos, ó Deus, por aqueles queridos, ó Deus, que estão sem rumos, ó Deus, nesse momento, Deus. Não sabem o que fazer, Senhor. Que eles busquem, Pai Santo e amado, no Senhor, o consolo, que se voltem para Deus. E nos ajuda, Pai, também a corrigir, Pai, os nossos próprios rumos, Senhor. Para que possamos, ó Deus, ter uma vida, Senhor amado, que agrade ao Senhor. Derrama, Deus, sobre a nossa cidade, Deus, a paz que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém.